Bom dia! 31 de julho de 2024, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Lula, a biografia. Lula, a biografia. Livro escrito por Fernando Moraes, publicado em 2021, primeira edição, primeiro volume. Estamos aqui fazendo uma pequena série e esse o 21º vídeo. 21 vídeos até agora sobre fatos relevantes ocorridos na vida de Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de entrar no tema, vou aqui ler os nomes das pessoas que apresentaram sinal de vida no vídeo anterior de ontem, número 20, 20º vídeo. Então, 9 pessoas deram sinal de vida. Então, aí um abraço para Sebastião Hilário, que mora em Itabira, no estado de Minas Gerais, terra de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Um abraço também para Edson Martins. O Edson reside na cidade de Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo. Um abraço também para Edu, para o Henrique Agostinho Silvério, grande profissional do desenho, que reside em São Bernardo do Campo, onde o Lula passou a maior parte da vida dele. São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Um abraço para o Leone Corsetti, a Edilina Vieira, que mora em Trairi, no Ceará, a Marlene Francisco, o Antônio Carlos Bernardo, grande Antônio. O Antônio mora em Santo Antônio da Platina, no estado do Paraná. E um abraço para Edilves Miguel. A Edilves mora na capital Rio de Janeiro, grande Edilves Miguel. Muito bem. 3 dessas pessoas, fizeram uma explanação e vou lê-las agora. Vejamos o que escreve o Antônio Carlos Bernardo. Ele escreve assim: Boa noite, professor Eustáquio. Cheguei do trabalho e já assisti o 20º vídeo do Lula. Muito bem explicado, mas foi muito difícil naquela época para muita gente, professor. Eu peguei um tempo do militarismo. Eu nasci em dezembro de 1966, mas eu morava na roça, aqui em Santo Antônio da Platina, Paraná. Dificilmente aparecia alguma viatura lá no bairro onde eu morava. Abraços, professor. Vejamos agora a explanação feita pelo Henrique Agostinho Silvério. O Henrique escreve assim: Bom dia, Eustáquio. Conheci em Santo André a dona Edna, uma senhora loira, cobradora de ônibus e seguidora da Umbanda. Apesar dos anos e tudo o que passara, se mostrava muito vistosa. Ela, na segunda vez que entrei no ônibus em que ela estava, me perguntou se podia dizer-me uma coisa. Disse-lhe que sim. Assim, ela me disse que eu era um Xangô enorme.
sorri e criamos amizade. Sempre que podíamos conversávamos sobre vários assuntos. Entre um deles, ela contou que vinha de uma família de comunistas do Partidão, PCB, Partido Comunista do Brasil. Aconteceu que, numa manhã, militares invadiram a casa dela e prenderam o pai, a mãe, o irmão e ela. Levados para a DOI-CODE, foram torturados por serem comunistas. Ela foi currada, entre aspas. Ela foi currada, como se dizia na época. Sofreu sucessivos estupros por muitos homens ao mesmo tempo, no mesmo momento, até a esgotarem, para em seguida a espancarem e queimá-la com cigarro em suas partes íntimas. Essa é a turma que diz colocar, entre aspas, Deus acima de tudo. Eis aí o Henrique Agostinho Silvério. Ele nos dá conta aqui que uma cobradora de ônibus disse a ele que a família foi pega só apenas porque era comunista a família, tinha ideais comunistas, e apenas por isso familiares foram presos, ela foi presa, ela, por ser bonita, foi estuprada por militares, por ditadores na ditadura militar, estuprada e depois ainda torturada, espancada, e queimaram ainda as partes íntimas dela com cigarro. E esses militares eram cristãos. Eram cristãos. É o que diz o Edson aqui. Muito cuidado com os cristãos. Ele diz aqui, muito cuidado com essa turma que diz colocar Deus acima de tudo. Cuidado, porque essa gente traz ódio, essa gente traz o terror, a falta de amor em relação aos outros. Muito cuidado. E para terminar aqui, vejamos a explanação do Leone Corsetti. Leone Corsetti. Ele escreve assim: Bom dia, Eustáquio. Tô gostando muito dessa série sobre a biografia de Lula. Meu pai agia junto a algumas associações contra a ditadura, mas sempre de forma indireta, na surdina, no sapatinho. Nunca foi preso. Já o pai de uma amiga minha não só foi preso, mas também torturado. Ele teve dois dedos do pé arrancados com um alicate. Coisa horrível, além de muitas surras, mas sobreviveu. Infelizmente, tivemos esse período sombrio na história de nosso país. Tomara que nunca se repita, pois a pior das democracias é melhor que a melhor, entre aspas, ditaduras. Abraço. Então, muito bem aí. O Corsetti diz que a pior das democracias ainda é melhor que a, entre aspas, melhor das ditaduras. E é uma verdade. É isso aí, gente. Obrigado aí a todos. E vamos agora a mais aqui um fato ocorrido na vida de Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá. Muito bem. A matéria de que vamos tratar aqui se encontra nas páginas 379, 380, 381, 382 e 383 do livro. Então vamos lá. Vamos lá. Veja acima aí. Cidade de Brasileia. Cidade de Brasileia, que fica no estado do Acre. Em 1980,
foi barbaramente assassinado o trabalhador rural chamado Wilson de Souza Pinheiro. Homicídio de Wilson de Souza Pinheiro. Veja aí a carteirinha dele, com a foto dele aí. Sindicato, você vê na carteirinha, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia. E aí, Brasileia, Acre. E aí o nome dele, Wilson Souza Pinheiro. Veja aí. A data de admissão na carteirinha dele, 21 de dezembro de 1975. Olha aí. Em dezembro de 1975, eu, Eustáquio, estava saindo de Sobral, no Ceará, terra do cantor Belchior, nasci lá, e em dezembro de 75, eu com 19 anos de idade, fui morar em Fortaleza. Então, no dia 21 de dezembro de 75, eu estava chegando a Fortaleza para morar. Já o trabalhador rural aqui, o pobrezinho Wilson de Souza Pinheiro, era barbaramente assassinado lá no Acre. Veja a carteirinha dele aí, a foto dele. Muito bem. Então, morreu aí, foi assassinado um trabalhador rural. Pobre, coitado. Foi assassinado. E isso aí gerou convulsão lá na cidade de Brasileia e em todo o Acre. Muito bem. Por isso aí, Lula foi lá à cidade. Lula, já famoso, né? Sindicalista famoso, com 35 anos de idade, o Lula foi lá à cidade. E aí, junto com Lula, o Jacó Bittar, amigo de Lula, Jacó Bittar, e também foi lá junto o Chico Mendes, que nasceu em Chapuri, trabalhador rural também, seringueiro, Chico Mendes, famoso, nasceu em Chapuri e foi assassinado covardemente em Chapuri, também a mando de fazendeiros, todos cristãos, os fazendeiros que mataram Chico Mendes, todos cristãos. Muito cuidado, muito cuidado. Pois bem, então Lula compareceu ali com vários outros sindicalistas para exigirem da polícia que descobrisse o assassino do trabalhador rural Wilson de Souza Pinheiro. E ali, quando o Lula chegou, 1980, houve ali um comício. Armaram um palanque e várias pessoas ali discursaram com fervor. Lula falou muito, exigindo justiça contra a morte de Wilson de Souza Pinheiro. Jacó Bittar também falou lá no palanque. E o Chico Mendes também falou lá no palanque. Entendeu? Veja, isso aí foi em 1980. Em 1988, o Chico Mendes foi barbaramente assassinado, 8 anos depois daí. Muito bem. Então houve esse discurso, esses discursos aí de vários sindicalistas pedindo aí justiça, que o assassino de Wilson de Souza Pinheiro fosse encontrado. Muito bem. Então vamos lá. E depois de alguns dias, descobriram quem matou o Wilson de Souza Pinheiro. O autor do homicídio foi um capataz de um fazendeiro, um capataz, chamado Nilo Sérgio de Oliveira, também era cristão. Nilo Sérgio de Oliveira. Entendeu? E como esse Nilo Sérgio de Oliveira foi morto? Ele foi tocaiado, houve uma tocaia. Houve uma surpresa para ele, entendeu? O ataque. E ele foi depois linchado e depois foi morto. Esse Nilo Sérgio de Oliveira, capataz de um fazendeiro que matou o trabalhador rural Wilson de Souza Pinheiro.
Então ele foi tocaiado, armaram uma armadilha para ele, apanhou muito, foi linchado e foi morto por mais de 30 pessoas, que ninguém descobriu. 30 pessoas. Então, mataram o assassino do Wilson de Souza Pinheiro. Muito bem. Como dias antes o Lula, o Jacob Bittar e outras pessoas fizeram discursos no palanque, discursos inflamados contra o assassino de Wilson de Souza Pinheiro, então a polícia local ali indiciou o Lula, o Jacob Bittar, o Chico Mendes e mais 5 oradores como mandantes do crime. Veja bem, como eles aí fizeram discursos inflamados pedindo justiça, aí a polícia entendeu que por causa desses discursos do Lula, do Jacob Bittar, do Chico Mendes e mais de outros oradores, que esses discursos deles, os discursos, levaram pessoas a matarem o assassino de Wilson de Souza Pinheiro. A polícia pensou assim, entendeu? E aí eles foram aí indiciados primeiramente como mandantes do crime, como se eles tivessem mandado pessoas aí, mais de 30 pessoas, matarem o assassino de Wilson de Souza Pinheiro, que foi o Nilo Sérgio de Oliveira. Entendeu? Então, Lula, Jacob Bittar, Chico Mendes e mais pessoas foram indiciadas como mandantes do crime. E depois a Procuradoria lá da Justiça Militar denunciou, pegou o inquérito da polícia e denunciou Lula, Jacob Bittar, Chico Mendes e mais 5 pessoas como mandantes do crime. Lula foi denunciado como mandante do crime, um dos mandantes. Entendeu? Veja aí agora os advogados no quadro. 5 sindicalistas contrataram aí o Heleno Fragoso. Heleno Cláudio Fragoso. Foi um grande criminalista na época. Um grande criminalista. Heleno Cláudio Fragoso. E o Lula e o Jacob Bittar contrataram o advogado Grenhal. Para defendê-los lá nesse julgamento. Entendeu? Agora veja aí uma foto histórica. O Lula, aí os acusados como mandantes do crime, aí perante a Justiça Militar em Manaus. O julgamento foi em Manaus. O Grenhal, advogado aí de Lula e de Jacob Bittar, ele levou para o julgamento em Manaus outro advogado amigo dele, que era o Sepúlveda Pertence, João Paulo Sepúlveda Pertence, que estava com apenas 43 anos de idade aí, em 1980. E esse Sepúlveda Pertence, depois de muitos anos, foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Então veja, o julgamento foi em Manaus, pela Justiça Militar de Manaus. Então a Procuradoria de Justiça Militar denunciou Lula, Jacob Bittar, Chico Mendes e mais 5 oradores como mandantes do crime de Nilo Sérgio de Oliveira. Muito bem. Então veja aí a foto histórica agora. Você vê aí o julgamento, ó, na sala de julgamento, de audiência. Você vê lá acima, de bigode, o Grenhal, na foto aí, ó. De bigode, o Grenhal, acima, perto de um senhor aí careca. O Grenhal, advogado de Lula e Jacó. Muito bem, então vamos lá.
Aí, sentados, vamos pegar da direita para a esquerda. Sentados aí na ordem, o primeiro da direita é o Jacob-Ittar. Depois vem o Lula, o Chico Mendes, olha aí, o Chico Mendes, o José Francisco da Silva, o careca aí, ó, e o João Maia da Silva Filho, olha aí, eles aí sendo julgados como mandantes do crime, do homicídio. E durante o julgamento, com as explanações dos advogados, os réus todos foram absolvidos. Lula foi absolvido, Jacob-Ittar absolvido, Chico Mendes absolvido e os outros oradores lá do comício, que foram acusados antes como mandantes do crime, foram todos absolvidos. Entendeu? Agora uma coisa engraçada aí, veja abaixo. Como foi descoberto que Nilo foi o autor do homicídio de Wilson de Souza Pinheiro, hein? Como é que eles descobriram? Porque mais de 30 pessoas pegaram o Nilo Sérgio de Oliveira, o lincharam e o mataram. Mais de 30. Como é que eles descobriram que foi o Nilo Sérgio de Oliveira o autor do crime? Como é que eles descobriram isso? Foi assim, veja aí a palavra abaixo, eu coloquei a crendice, a crença popular, não é? O homem é um animal parcialmente racional. O homem é um animal parcialmente racional. Entendeu? O cérebro humano adora fantasias. Adora fantasias. Inventa coisas, o cérebro humano. E passa a acreditar nessas fantasias, que não tem efeito algum. Certinho? E aí está o exemplo. O Grenal, advogado de Lula e de Jacob-Ittar, ele fez uma pesquisa para defender seus clientes. Ele pesquisou muito junto ao povo lá de Brasileia, no Acre. E aí, conversando com várias pessoas, tentando descobrir como é que o advogado tentando descobrir como é que essas pessoas chegaram à certeza de que o Nilo Sérgio de Oliveira havia matado o trabalhador rural Wilson de Souza Pinheiro. O advogado Grenal ficou sabendo de uma crendice. Pessoas lá de Brasileia disseram a ele que foi assim que eles chegaram à conclusão de que o Nilo Sérgio de Oliveira havia matado o Wilson. Foi assim. Aí uma pessoa falou assim para o advogado: doutor, é o seguinte, doutor, aqui, olha, nós faz assim aqui em Brasileia. Quando a pessoa é morta por morte matada, a gente, doutor, a gente pega uma moeda, coloca debaixo da língua do defunto e amarra a boca na cabeça, amarra a boca para não abrir, a gente amarra com uma corda ou um cordão. Doutor, quando a gente faz isso, não tem outra coisa. O criminoso sempre aparece, para visitar o cadáver. Sempre aparece no cemitério. Viu, doutor? Aí, pois é, aí um cidadão disse para o advogado que descobriram que o Nilo Sérgio de Oliveira matou o Wilson porque eles colocaram uma moeda debaixo da língua do cadáver do Wilson, amarrou aí a boca, né, ligando a cabeça com um cordão para a boca não abrir, aí sepultaram o Wilson. Aí eles disseram para o advogado que deixaram um trabalhador rural lá no cemitério, um pouco afastado da sepultura do Wilson, para esperar o assassino aparecer, porque a moeda foi colocada abaixo da língua do cadáver. Aí ele disse que no primeiro dia nada. Aí no segundo dia
Apareceu lá quem? No cemitério, para olhar a sepultura do Wilson? O assassino, o Nilo Sérgio de Oliveira, apareceu lá no cemitério para olhar. Aí o cara lá, trabalhador rural que estava observando, viu o Nilo Sérgio lá diante da sepultura do Wilson de Souza Pinheiro, que ele havia matado. Por isso eles descobriram que foi o Nilo Sérgio de Oliveira o assassino. E aí armaram uma tocaia para ele e torturaram o Nilo e mataram também o Nilo. Viu aí? Então você vê o que é o ser humano, né? Como acredita em fantasias. Uma pessoa é assassinada. Você coloca a moeda debaixo da língua, sob a língua do cadáver, fecha a boca, amarra com um cordão na cabeça. E aí o assassino aparece. Veja a idiotice humana, não é? Se isso fosse verdade, não precisaria de polícia, né, para investigar crimes, não é? Se fosse verdade isso aí, nem precisaria contratar policiais, gastar dinheiro com isso para investigar crime. Era só colocar a moeda debaixo da boca de um cadáver assassinado e esperar o assassino aparecer. Não é isso, gente? Veja como o ser humano adora ilusão. Veja como o ser humano faz afirmações idiotas. Então é isso aí, gente. Mais um fato aí na vida de Lula. Ele foi denunciado por homicídio. Foi denunciado, mas foi absolvido. Mais um vídeo e muito obrigado.